Olá, eu sou Yasmin McDougall-Stéria e hoje, no Nosso Olhar, um programa dedicado à liderança feminina, equidade de gênero e mudança social, nós temos Luísa Brasil aqui hoje com a gente para a gente falar da importância da influência nesse mundo de tantas fake news. Né, Lu? Luísa é empresária, jornalista e idealizadora do Mequetrefismos, uma plataforma que foca em protagonismo racial, moda, empreendedorismo e equidade de gênero. Luísa já ganhou prêmios e mais prêmios. No ano passado, ela ganhou um prêmio da MTV Europa, né, por sua influência toda aí no mercado digital. E também hoje ela é colunista da Glamour. Lu, bem-vinda, estamos muito felizes de ter você aqui. Queria te convidar aí para se apresentar, falar um pouco sobre você e contar mais aí pra gente. Yasmin, que prazer estar aqui com você, com todo mundo que nos assiste, contando um pouquinho da minha história. Sou formada pela PUC-Rio, trabalhei desde sempre com a parte digital, no começo com backstage, trabalhava como assessora digital de nomes como Costanza Pascolato, de grandes marcas e de histórias importantes da moda nacional, da indústria da moda nacional, até que eu decidi assumir o meu front e a minha marca pessoal, como Luísa Brasil, com a plataforma Mequetrefismos, que hoje em dia é um acelerador, um impulsionador de histórias e de informações pautadas na racialidade, pautadas na comunidade preta e também na questão do gênero e da mulher. E muito importante também porque hoje em dia a gente debate pautas, mas também traz pessoas para o protagonismo como comunicadores, criadores de conteúdo e também conectores com marcas e empresas. Muito feliz de ter você aqui, Luísa, hoje, porque realmente a gente está vivendo uma era, né, especialmente com a pandemia, que está todo mundo aí no digital, que os influenciadores eles têm um outro papel, né, o que vai muito além de mostrar o que era antigamente o tal look do dia, né, os influenciadores têm ali um papel de informar, de trazer notícias importantes, de engajar pessoas em pautas importantes, né, e 134 milhões de pessoas no Brasil têm acesso à internet, né? Sendo que 72% dessas pessoas estão aí vendo o tempo todo fake news, né? A gente está vivendo aí quase que uma outra pandemia, a de fake news, num momento tão delicado político, tão delicado econômico. Eu queria saber de você, o que você acha disso tudo? Qual que é o seu papel nisso? Como que você encara toda essa situação que está acontecendo? Bom, antes de tudo, eu acredito que o universo da influência, ele vive módulos, né? A gente começa de um jeito, começou a falar de influência de um lugar, que era sobre números, sobre audiência, e aí depois falar sobre qualificação dessas pessoas, e agora a gente fala de como essas pessoas engajam as outras, né? E eu gosto muito de brincar, Yasmine, que as pessoas que eu sigo, né, e como eu me proponho a fazer a minha influência, o meu trabalho, é pensando o seguinte: se desligar a chave da internet hoje, qual transformação eu vou causar e impactar no mundo? Então, acredito que sim, o influenciador precisa estar conectado com pautas importantes e relevantes. Não é sobre se posicionar em torno de tudo, mas sim trazer para o seu público essas questões que a gente debate em termos de gênero, em termos de raça, em termos sociais e políticos, porque a gente não consegue mais criar conteúdo sem pensar no que está acontecendo no mundo, no que está acontecendo no Brasil, em questões que talvez não envolvam a gente, mas envolvam a nossa audiência, o nosso público, quem nos segue, né? Então, assim, acredito que o lugar da influência é importante, sim, assim como os veículos, para passar a credibilidade e também a responsabilidade de uma informação verídica, né? De checar fatos. Não dá mais para ser só achismos, só opinião. A gente precisa trabalhar com dados e trabalhar com fatos. Luísa, super importante você trazer esse ponto, né? Porque hoje as pessoas olham muito para as suas referências, né? Elas modelam aquilo que elas veem na internet, pessoas que elas acreditam, né? Que elas gostam, enfim, de ouvir. Então, o papel de um comunicador, de um influenciador nesse momento vai muito, muito, muito além do que a gente quando começou.
né? E quando a gente fala muito do seu trabalho em especial, né, nesse ano que a gente está, enfim, vendo tantos movimentos raciais que são tão importantes, eu queria saber um pouco da sua opinião, né? Como que as pessoas aqui que estão com a gente podem estar mais presentes e mais próximas para apoiar esses movimentos raciais também? Um ponto importante que dentro do lugar racial, até mesmo falei muito disso no meu texto, sobre pertencimento e humanidade, pautado em verdade, é que a gente precisa entender que as vivências negras são muitas. A gente não pode, de repente, falar assim, eu sigo uma pessoa tal, mas eu vejo a pessoa X ou Y ou Z, e achar que aquela vivência negra é a única, e seguir só aquela pessoa, aquela pessoa. Né? A gente precisa se munir de uma rede de pessoas, e a gente precisa se questionar. No nosso espaço de trabalho, quantas pessoas negras estão conosco? Quantas pessoas negras eu sigo, eu acompanho? Quantas pessoas negras estão na mídia nesse momento? Eu sou otimista, tá? Acredito que existem aí muitas transformações boas. A gente está aí numa evolução dessa pauta racial, falando sobre o antirracismo, com nomes importantes como o da Jamila Ribeiro, que ajuda a penetrar por toda a sociedade essa questão racial, entendendo que é algo que não é só pertencente à população negra, mas a toda a sociedade brasileira. Mas a gente precisa também se questionar diariamente de um país em que temos 54,6% da população preta, como essas pessoas dão espaços na nossa, porque são a partir dessas microações que a gente consegue transformar o mundo em algo mais igualitário, mais justo para todo mundo. Perfeito, Lu. É muito importante a gente trazer essa pauta aqui, né? Porque ela foi, obviamente, de grande debate em 2020 e deve estar cada vez mais presente na nossa vida, porque é muito simples, né? Para a gente ter uma sociedade mais igual, uma sociedade com mais equidade, todo mundo sai ganhando, né? Não é sobre você tirar o espaço de alguém. Não é uma guerra, né, entre homens e mulheres, pessoas de raças diferentes, somos seres humanos e a gente juntos pode fazer uma grande diferença no mundo, né? A gente precisa de visões plurais no mundo, a gente precisa refletir quem somos na sociedade, né? E eu queria agora falar um pouco sobre a cultura do cancelamento com você, né? Que é algo que, de novo, pandemia, tá todo mundo no digital, tá todo mundo na internet, e de repente a gente está vendo ali essa situação de que as pessoas estão sendo linchadas online, né? Por um erro, às vezes, muitas vezes, às vezes até porque elas não têm consciência. Não estou tirando aqui, né, a responsabilidade de cada um, porque obviamente as pessoas são responsáveis pelos seus atos, mas como que a gente consegue transformar essa cultura de cancelamento, na verdade, de uma cultura de diálogo, né? Para a gente conseguir evoluir a partir daqui, em vez de excluir, que de novo a gente estaria perpetuando aí um processo de exclusão e não de inclusão. Olha, Yasmine, tem um ponto muito sensível dessa conversa, que antes de tudo eu preciso dizer, não sou a favor do cancelamento, do linchamento, sim, sou a favor da punição e da autorresponsabilidade das pessoas que precisam assumir os seus erros, se redimir, mas também tem um espaço aí de perdão e de vontade de se regenerar, enfim, perante o digital ou perante a sua vida como um todo. Mas eu acredito muito que o cancelamento também tem um lugar de seletividade, sabe? Eu vejo muito uma régua. E tem um lugar da pessoa preta, quando ela é cancelada, tem muito menos chance de perdão, de redenção e de chance de voltar ao mercado, seja ele o mercado digital, o mercado de trabalho, enfim, no seu segmento. E pessoas não negras, quando isso acontece, tem um espaço aí de tempo, se silencia, tem uma estratégia, um media training que ajuda a pessoa a criar um diálogo, você consegue ser mais empático e perdoa com um pouco mais de facilidade. Então, eu gosto muito de trazer esse questionamento, porque o lugar da igualdade é dar chances para todo mundo conseguir criar aí um diálogo, se perdoar e conseguir realmente consertar, reparar aí os erros, os danos que essas pessoas causam. Não, não, Luiz, eu acho isso tudo que você está trazendo, assim, muito importante para a nossa reflexão no momento, não só de nós duas aqui, né, mas de todo mundo que está aqui nos ouvindo, né? A cultura do cancelamento, ela tem um porquê, né? Por que que a gente chegou até aqui?
Né? Por que precisam chegar a um extremo para depois a gente encontrar o meio do caminho? Sim, as pessoas precisam se responsabilizar pelos seus atos, e sim, essa reflexão da Luísa é muito importante. As pessoas não podem ser tratadas diferentes, né, quando cometem um erro. Então, será que pessoas negras elas são mais canceladas ou elas têm, né, ali como a Luísa colocou, menos oportunidades de voltar ao mercado, a voltar a trabalhar, a voltar a ser aceita, né, pela sociedade? Essa questão de aceitação e isolamento é muito complicada, né? O ser humano ele veio para o mundo, nós temos uma necessidade básica de pertencer, de ser, né, de fazer parte de um grupo. O isolamento, talvez, o cancelamento, talvez seja uma das piores punições. Mas eu acho e eu acredito profundamente numa coisa chamada diálogo, né? Eu acredito, obviamente, em responsabilidade de cada um, mas diálogo, porque as pessoas erram, né? E a gente precisa dar espaço para o erro, mas precisa dar espaço para essa recuperação também, igualmente para todos, tá? Não, e só complementando, se a gente reparar aí dentro das forças da mídia, e principalmente no espaço digital, que é onde eu posso falar um pouco mais pelo meu marketing de influência, seja no front, mas também seja no backstage, os grandes cancelados, quem são? São mulheres? São pessoas racializadas também, né? Então a gente precisa realmente repensar o porquê que essa mão pesa muito mais para nós em questão de gênero e em questão racial. Porque quando vem de um outro lugar, quando são homens e pessoas não negras nesse lugar, a gente pondera mais, a gente releva mais. Então, vale aí uma reflexão, até mesmo analiticamente entendendo os maiores cancelamentos dentro da mídia dos últimos tempos, dos últimos pelo menos 12 meses. É muito válido, Lu, esse ponto. Realmente, eu acho que quando a gente fala de mulheres, e mulheres negras principalmente, né, as mulheres já têm um peso muito grande, né, de expectativa social, dos costumes, né? A mulher, ela é vista como ela tem que ser perfeita. Uma mulher negra, mais ainda, né, pela questão racial, pela questão de gênero. Obviamente, isso não é meu lugar de fala, é mais o seu. Mas, com certeza, parece que quando a gente erra, a gente está mais numa linha tênue, né, ali de ser julgado, né, em praça pública. E isso, sim, é uma ótima reflexão para a gente ter aqui. Em alguns momentos ali muito importantes, como momentos de eleições, ou no próprio momento do Black Lives Matter, né, quando você tem ali um monte de fake news, pessoas falando um monte de coisa que não são verdades e que são verdades, né? Qual que é o papel do influenciador nesse momento, que são momentos delicados, importantes, e que ali uma palavra certa, uma palavra errada, pode mudar muita coisa? Para mim, o principal hoje em dia é a gente sair da esfera do achismo ou também de um outro momento do não, isso não é o meu lugar de fala. Sim, é o lugar de fala de todo mundo, de acordo com as circunstâncias, obviamente, e todo mundo precisa, sim, se posicionar, não sobre todos os assuntos e todas as pautas, mas sobre o que é, de fato, legítimo para uma sociedade. O racismo não é legítimo para uma sociedade. O machismo também não é legítimo para a sociedade. As diferenças e desigualdades que uma pandemia e eventos trágicos como que estão acontecendo não são legítimos para a sociedade. Então, cabe ao influenciador a responsabilidade de falar sobre isso, ainda mais sobre a esfera de estudar, de se preparar, ou de trazer pessoas que consigam articular a sua rede, ensinar a sua rede. O papel do influenciador hoje em dia é educar a sua base, a sua audiência, o seu público, para que a gente consiga realmente ter conversas e diálogos com esses assuntos, porque tudo isso importa para uma sociedade, tudo isso importa e isso impacta no nosso trabalho, seja ele com moda, seja ele com gastronomia, seja ele com empreendedorismo, com saúde, qual o segmento for. E eu acho muito importante hoje a gente ver, né, até falando um pouco das eleições americanas, por exemplo, a Lady Gaga, né, que teve um papel super importante naquele momento. Ela é uma influenciadora, né? O influenciador não é necessariamente alguém que tem essa profissão, né, como a gente poderia dizer, mas pessoas que se comunicam e têm ali uma relevância,
né, em determinados assuntos e que podem apoiar causas, podem apoiar movimentos, eleições, como foi no caso da eleição americana. Tem um estudo da MIT de 2018 que mostra que entre 2006 a 2017, 126 mil fake news foram espalhadas por 3 milhões de pessoas. Ou seja, e essas informações chegaram em mais gente do que as informações de verdade, né? Então, de fato, a gente está vivendo uma pandemia de fake news. Gente, eu estou trazendo esse ponto de novo e de novo e de novo, porque a gente está de novo, né? Que a gente está na pandemia, né? E isso é muito sério. Isso está afetando questões relacionadas ao lockdown, por exemplo, isso está afetando questões relacionadas a movimentos muito sérios, a vacina, a tantas coisas, né? E como que a gente combate a fake news? Como é que a gente combate essa epidemia que a gente está vivendo? Olha, Yasmine, falar sobre isso é inventar realmente a é como a vacina da pandemia da Covid-19, assim, acham ser algo que consiga vacinar todo mundo, de boas informações e de credibilidade, vai aí, sei lá, revolucionar. Mas eu acredito muito que uma das formas que eu vejo, e eu que estou inserida no digital, tento combater esse tipo de informação, são com as agências de fact-checking, que são agências que trabalham em torno das pautas que são divulgadas e propagadas por aí, e elas falam até que momento essa pauta tem credibilidade, se ela tem 100% de credibilidade, até que momento ela pode ter sido manipulada. E esse tipo de agência, como a agência Lupa, que é um dos exemplos das quais eu sigo e acompanho, elas têm feito um trabalho imprescindível nesse momento. Então, acredito que todos nós que tenhamos a possibilidade de estar no digital, acompanhar essas notícias, essas informações a partir dessas agências é tão importante quanto ler uma notícia e não entender se é verdade, se é verdade ou não, se é fato ou não. E outro ponto também para quem, no caso, não tenha tanto acesso a esse tipo de agência e queira entender se de fato uma notícia é de verdade ou não, conferir a fonte. Existem muitas coisas sendo dissipadas e links de agências e de veículos que a gente nunca ouviu falar na vida. Então, assim, é importante que a gente olhe não só o meme, mas também que a gente abra um link, tente entender que veículo é aquele, qual é a procedência, quem são as pessoas que estão assinando as notícias. E isso também é outro ponto, tá, gente? Notícias precisam ser assinadas por pessoas, por equipes, por agências. Então, sempre cheque. Não existe notícia sem alguém assinando ou com um autor desconhecido. Isso também é muito importante para que a gente entenda a veracidade dos fatos que são propagados aí dentro do mundo, dentro do WhatsApp principalmente. Gente, checar notícia é assim, deve ser a primeira coisa a ser feita. Primeira coisa. Antes da gente enviar para amigo, para amiga, para família, para tudo, porque isso vira um espiral. A gente vê alguma coisa, chama atenção, manda para alguém, né? Automático ali, sei lá, nas redes sociais, qualquer que seja, você já vai e envia sem perceber. Ainda mais as notícias mais chocantes, que normalmente são as fake news, né? A gente vai mandando o que manda para o outro e de repente aquilo vira uma verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está vendo, né, políticos serem eleitos às vezes, ou pessoas ali deixando de usar alguma ferramenta porque viu que não funcionava, mas funcionava. Olhar notícias em fontes confiáveis, como por exemplo a própria Exame, né, que é um veículo, né, que é muito um veículo conceituado, sério, né, você buscar lugares que você confie, que tem ali um histórico, é muito, muito importante, até para você criar a sua própria opinião. E para você dar uma opinião baseada em fatos, né? E não, de repente, fake news ou achismos, porque hoje a gente precisa ter muito essa responsabilidade. Lu, quero trazer um outro tema aqui para você. Já que você fala tanto de empreendedorismo feminino, você é uma grande empresária, que sucesso absoluto aí, uma grande referência para mim, tenho certeza para muitas mulheres. Qual que é o papel da internet no empreendedorismo feminino? Para mim, o empreendedorismo feminino ele ganhou uma força cada vez mais potente por causa do digital, né? E o digital, o que acontece? Com as redes sociais e com todo esse movimento que existe dentro da internet, nós conseguimos criar um empreendedorismo digital onde muitas das mulheres estão inseridas. E é muito importante porque a gente consegue construir uma rede de mulheres, uma rede de acolhimento e uma rede de suporte que a gente realmente, se não fosse digital, se não fosse a rede social,
talvez eu não estaria aqui, porque eu me considero uma empresária do digital, que venho desse lugar de trazer, então, de trabalhar com informação e trabalhar com moda e colaborações. Então, isso tudo veio graças ao digital. Então, eu acredito muito que a importância da internet para que a gente consiga trazer mais mulheres para esse espaço é como rede de suporte, rede de acolhimento e impulsionamento, porque assim a gente consegue trocar, a gente consegue fazer com que nós impulsionemos o trabalho uma das outras e usar aquilo que a gente chama de empoderamento, que o empoderamento, mais do que o feminino meramente, é trazer o empoderamento financeiro, é trazer consciência, é trazer informação para que essas mulheres consigam fazer os seus próprios negócios dentro do digital. O digital, né, realmente mudou ali o que é empreender, né? O empreender, você empreende hoje com uma ferramenta como o digital, você consegue começar um negócio, né? E para as mulheres agora na Isso. pandemia, principalmente, né? A gente falou disso nas últimas semanas aqui no Nosso Olhar, 8,5 milhões de mulheres perderam empregos durante a pandemia. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito, muito, muito sério. Muitas mulheres estão extremamente sobrecarregadas, aquelas horas infinitas, né? Se era dupla, tripla jornada, agora isso é uma fala até da doutora Valéria Scaranci, nossa grande parceira do Ministério Público com o Free Free, e ela fala que agora a gente está com cargas horárias infinitas, né? Jornada infinita. E é verdade. Mas, ao mesmo tempo, o digital, né? A gente realmente tem aí uma possibilidade de começar um Sim. negócio, né? De mostrar quem a gente é, de mostrar o que a gente tem ali e vender e começar a fazer dinheiro. Isso é a grande liberdade da mulher, quando a gente consegue, né, achar ali um meio termo, ter um pouco de saúde, um pouco não, muita saúde emocional, já vou trazer esse tema aqui pra gente, mas usar essa ferramenta tão potente para mostrar o que você tem aí para o mundo, né? E alavancar o seu negócio. Exato. Agora, por último. Yasmine, vale ressaltar que não é, quando eu falo de empreendedorismo digital, não é só sobre o influenciador ou a blogger, né? A cultura que a gente vê aí que tem muito sucesso, tem muitas pessoas e que é bacana também, mas é realmente construir marcas dentro do espaço digital, desde dentistas, advogadas, médicas, que usam desse espaço, se apropriando dos seus territórios, para poder fazer uma marca, construir nomes consolidados, trazer informação e, com isso, impulsionar uma rede de mulheres que aí ajudam realmente a gente. Nós ajudamos, na verdade, né, a criar algo aí que o feminino, por muito tempo, foi sequestrado, que é esse lugar da gente se apoiar, da gente entender e dar suporte para umas às outras, né? O digital pode ser uma grande rede, né? Uma grande rede de diálogo, uma grande rede de encontrar pessoas, conheci várias pessoas através do digital, que hoje fazem parte, por exemplo, do meu negócio, enfim, encontrei várias pessoas no Brasil, fora do Brasil, é impressionante esse poder de conexão do digital. Mas, por último, aqui para a gente finalizar o nosso papo, Lu, eu quero falar também do lado da saúde emocional, né? Porque o digital também gera muita ansiedade e, ao mesmo tempo, tem toda a questão da autoestima, né? De como que a mulher se vê no digital, de como que ela é refletida ainda pela mídia, né? A questão da objetificação da mulher e tudo mais, que é muito grave, mas que, ao mesmo tempo, a gente também está desconstruindo isso. A gente vê hoje empresas mostrando mulheres diferentes, mulheres magras, gordas, cabelo ruivo, loiro, enfim, todos os tipos de cabelo, e a gente vê uma visão da mulher mais plural. Isso é muito positivo, né? Eu sei que eu estou trazendo dois temas aqui para você responder, mas ao mesmo tempo também tem aquela questão de que a gente está se comparando o tempo todo e como isso mexe com a autoestima, como a gente acha que a gente tem que estar sempre ligado. Eu estou, enfim, jogando aqui um monte de coisa para você, mas vamos falar um pouco sobre isso? Bom, Yasmine, eu acho muito importante, inclusive, esse movimento que o digital ele fez, porque foi aonde virou a chave do questionamento, né? A gente tem aí as revistas ditas cunhadas de femininas que durante muito tempo perpetuaram algumas culturas, alguns hábitos, e que a gente realmente, quando vai para o digital, que vira um púlpito de questões, seja das mulheres, de mulheres racializadas, de mulheres com questões do corpo, de mulheres com necessidades especiais, tudo isso vira um campo muito importante e, por isso, foi um lugar revolucionário para o nosso entendimento como feminino, né? A nossa primavera feminista, digamos assim, ela vem junto com o digital, com as redes sociais e com essas agentes transformadoras, assim como eu, assim como você, que
se comprometem a trazer o feminino, não só ali na cultura de fazer textão, e que é importante também, né, e de trazer aí ideias, mas de como a gente transforma a vida dessas mulheres em um lugar melhor, em um lugar mais produtivo, para que elas ocupem espaços no mercado de trabalho, para que realmente a gente consiga que a internet vire um trampolim. O que não pode acabar é na internet um discurso muito bem feito e ficar ali. A gente precisa transpor essa janela, que é muito importante, essa vitrine muito importante que o digital nos dá, e trazer realmente soluções efetivas para mulheres e, sobretudo, para mulheres que, de repente, não estão dialogando ou que talvez não estejam nessa ponte de diálogo ou de evolução quando a gente fala do feminino, do feminismo e de questões da mulher. Não, eu acho que mais importante também do que só a gente deixar as pautas na internet é entender como essa vitrine tão importante faz com que a gente mude de fato dentro da sociedade, que a gente ocupe espaços dentro do mercado de trabalho e que a gente transforme a condição de mulheres que estejam em debates diferentes, em pontos diferentes dessa desconstrução, em um mundo e em algo melhor para todas nós. Maravilhoso, Lu, é isso aí, né? Equidade racial, equidade de gênero, um mundo mais igual no modo geral, ele não é só bom para todos nós, né? Ele é bom para mulheres, para homens, para toda a sociedade. Empresas, inclusive, mostram, tem um dado da McKinsey que eu sempre trago, que empresas que têm mais equidade, mais diversidade, na verdade, têm 35% a mais no faturamento comparado a empresas que têm menos diversidade. Então, assim, de fato, equidade é bom para todos e todas nós, né? Agora, para a gente finalizar realmente o nosso papo, que foi maravilhoso, a gente podia ficar aqui para sempre conversando. Qual que é o futuro que você gostaria, né, de ter para as nossas meninas? Olha, Yasmine, eu sempre falo que a gente precisa, nesse processo todo, de todos os questionamentos que a gente tem enquanto mulheres, recuperar nossa humanidade. A gente tem o direito, termos o direito de errar, termos o direito de nos sentirmos seguras na rua, termos o direito de não precisar questionarmos a roupa que a gente vai sair, ou se a roupa que a gente vai trabalhar, ela exprime um poder ou não. A gente precisa realmente, assim, dar uma desligada, porque a gente está sempre pensando em tudo, né? Essa carga mental, ela nos machuca muito. Essa necessidade de provar muitas coisas, ela nos coloca em armaduras muito difíceis, muito duras. Então, o que eu realmente sonho para as nossas meninas é que elas tenham suas humanidades e que elas consigam, dessa forma, ter pertencimento e consigam sonhar, que é a coisa mais linda que todos nós podemos ter. Maravilhoso, Lu. Quero agradecer pela sua presença. Gente, meninas precisam sonhar, a gente precisa ter um mundo mais seguro para as nossas meninas, mais justo, e tudo isso gera, né, um mundo muito mais próspero, muito mais estável. Então, Lu, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. E até a próxima semana, gente. Yasmine, muito obrigada. Amei participar. Que venham os próximos. Adorei. Importantíssimo espaço.